Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de receber aqui o ex-deputado, o médico Mário Mamed, um brinde à vida. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais, Mário. Obrigado. Uma alegria tomar esse café aqui com você. Para mim é uma honra lhe encontrar. Sempre bom, né? Mário Mamed, ex-deputado, médico, gestor, considerado um humanista, foi deputado estadual, sempre nas lideranças. E, Mário, me veio aqui quando eu decidi fazer o convite a você, te perguntar, você foi primeiro, a vocação veio primeiro para a medicina ou para a política? Eu entendo que a minha vocação primeiro, até por uma tradição familiar e por me espelhar no meu próprio pai, em algumas pessoas da minha família que eram médicos, farmacêuticos, há uma tradição da família Mamed, desde a Botica Mamed, que é uma das mais antigas do Ceará, de 1827. Então, a primeira vocação foi a prática médica, a medicina. Né? E é interessante porque você tem que olhar a medicina, seja hoje, seja sempre com um viés de grande respeito à dignidade humana. E esse respeito à dignidade humana termina lhe trazendo, no exercício da prática médica, uma compreensão de mundo mais alargada. Você vê que medicina não é só tratar a dor, passar o remédio ou fazer a cirurgia. Eu era cirurgião ortopedista. Mas a medicina não se resume a isso. Você tem que ter uma relação de apaixonamento pelo outro, você tem que ter relação de afetividade, você tem que estabelecer laços de empatia que sejam muito fortes para poder estabelecer uma relação de confiabilidade médico-paciente. E quando você começou, você disse, eu era, mais uma vez, médico, sempre médico. Você está aposentado? Não, eu era ortopedista, eu fazia ortopedia. Continuo como médico, né? Engraçado que agora, nos últimos anos, depois que eu me aposentei, eu terminei assumindo a função que é um médico assistente social. Ou seja, a Clara às vezes até brinca comigo, porque é difícil o dia em que 2, 3 pessoas amigas, pessoas que eu tratei ao longo da minha vida, familiares, amigos, não liguem para mim atrás de alguma orientação. Seja orientação porque estão passando por uma dor, por um sofrimento, estão preocupados com algum sintoma que surgiu, ou por querem que eu referende a indicação de algum médico, ou faça a indicação de uma medicação. E muitas vezes aconteceu de eu atender pessoas mais próximas em casa. Né? Aconteceu já muito mais do que uma vez. Eu enveredei pela política por um fator muito interessante. Nós tínhamos a compreensão de que as lutas sindicais médicas, à época necessária, na década de 70, ainda no período da ditadura, elas eram lutas muito corporativas. Elas pugnavam, lutavam, levantavam a bandeira por melhores salários e melhores condições de trabalho. Essa bandeira era indissociável do movimento sindical de qualquer categoria. No caso das categorias de saúde, particularmente da categoria médica, quando a questão salarial era atendida, bem ou mal, quando era minimizado a angústia salarial, a parte que dizia respeito a melhores condições de trabalho e melhores condições de saúde para a população era esquecida. Só estava Isso lá me no causava, papel, isso né? causava um mal-estar, porque a nossa vida profissional está ligada diretamente àquilo que a gente pode prestar de assistência à população. A melhor maneira de atender, o bem atender, tentar minimizar aquela situação de sofrimento individual e coletivo. Então, nesse período, Mariano Freitas candidatou-se a presidente do sindicato, houve um grande movimento nacional chamado Movimento Nacional de Renovação Médica, era conhecido por REME, REME contra o imobilismo, REME contra a ditadura, REME contra o caçabismo, que era a liderança maior da categoria médica nacionalmente, que defendia um modelo de medicina liberal, e esse REME teve uma dimensão muito grande, e nós ganhamos algumas eleições e perdemos outras, mas a gente tinha compreensão da luta médica de maneira mais abrangente. Primeiro, nos unindo a outras categorias de saúde, porque o médico não trabalha só. Ele trabalha dentro de uma equipe e esse conceito na época nós já tínhamos, a importância do trabalho em equipe, um trabalho respeitando as características e a importância de cada profissão. E dessa movimentação médica sindical,
terminamos enveredando pelos caminhos da política partidária de maneira interessante. Eu decidi apoiar a candidatura da Maria Luísa. Na época, né? Já o Mariano apoiou a candidatura do Pai de Andrade, porque era um sindicato que tinha essa pluralidade, tinha esse respeito entre nós. Mas eu achava que entre os dois candidatos colocados, era uma situação que não tinha muita diferença para mim do ponto de vista ideológico e político. E a Maria Luísa apontava alguma coisa nova, inovadora, diferente. Me engajei e desse engajamento terminei sendo indicado como diretor do Instituto José Frota. Uma coisa interessante que eu vou relatar de maneira muito abreviada é porque eu nunca tinha exercido nenhum cargo de gestão, de gestor, de grande responsabilidade. Eu tinha atividade médica plena, portanto era um cenário e um ambiente diferente. Quando eu fui indicado, aceitei por empolgação, por entusiasmo, por compromisso, claro. E também com essa perspectiva de mudar, com essa perspectiva, né, de mudança, de contribuir, de achar que podia montar uma boa equipe, como nós montamos, valores fabulosos que compuseram a direção do JF naquela época. E no primeiro dia que cheguei, que foi o dia 2 de janeiro de 1987, 87. Que memória boa, depois eu quero explorar essa memória aí. Aí o que acontece? 86, na verdade, 86. Eu entrei no hospital, olhei a dimensão do desafio que me aguardava e fiquei simplesmente entalado, né? Aquela sensação de entalo, meu Deus, como é que eu aceitei esse desafio? Mas eu pensei, como está? O que eu fizer vai melhorar, porque o hospital viveu uma crise muito grande. Crise de cultura, crise de administração, crise financeira. Isso, o que eu fizer aqui, com a equipe que nós montamos de excelentes valores, vai melhorar seguramente. E lá nasceram algumas coisas que me fizeram reforçar essa compreensão da prática médica de maneira mais alargada. Essa prática médica com compromisso social e compromisso com a dignidade humana. Eu me revoltava muito, eu ficava muito indignado, me causava sofrimento. Quando as mães deixavam as crianças no hospital, saíam chorando as mães e a criança ficava chorando, porque a visita era somente quarta à tarde e sábado pela manhã. Eu imagino o sofrimento de uma mãe e da própria criança. Ela não era cooperativa, ela ficava uma criança rebelde, uma criança difícil, a mãe sofria muito, a dificuldade de acesso à informação era muito grande, porque a telefonia tinha uns padrões, está melhor estável, piorou, teve uma pequena piora, teve uma pequena melhora, mas está estável. Então essa informação não resolve o coração, o sofrimento de uma mãe. E nós decidimos criar um programa chamado Mãe Acompanhante, ou seja, criamos as condições que a mãe pudesse fazer acompanhamento da criança durante todo o seu período de internação. Né? Então, isso vai lá depois, a gente vai conversar mais na frente, vai lá para uma lei estadual que nós conseguimos implementar, criando a condição da mãe acompanhante em toda a rede hospitalar do estado do Ceará. De sua autoria, você que é o responsável por isso. Sim. E como presidente da Comissão de Direitos Humanos, sei que você fez muitas coisas, muitas mudanças, mas a lei do Maria da Penha a gente não pode deixar de citar, né? De maneira nenhuma. Isso também é um legado? Você se sente tipo, cumpri meu papel lá no Legislativo? Eu acho que nós fizemos aquilo que era obrigação de um parlamentar comprometido com a bandeira dos direitos humanos. A Maria da Penha era vítima de uma violência muito grande, né? Foram 2 tentativas de assassinato. Sim, pelo marido. E não sei por que motivos até agora eu não consegui detectar exatamente o que é que emperrou tanto o processo referente a tentativa desse assassinato, que foi feito pelo ex-marido dela. O processo não andava, havia uma postergação, havia um retardo, a tramitação era morosa, tanto que ele quase fica na impunidade. Quase que ele fica na impunidade. Prescreve, né? Quase. Que chama? Não prescreveu por alguns poucos meses, depois de longos anos dessa tramitação, que eu diria hoje, sem medo nenhum, tramitação indecente de recursos, manobra jurídica e tudo mais. Pois bem, quando nós soubemos desse caso, que tinha acompanhamento muito estreito da Mônica Barroso, acompanhamento de outras pessoas solidariamente, da Fátima Dourado, que era do Conselho da Mulher, nós tomamos conhecimento, e havia a coincidência de uma pessoa de uma instituição chamada SEGIL. Essa instituição estava passando por Fortaleza para palestras, no sentido de orientar como os militantes de direitos humanos, a Organização dos Direitos Humanos, poderiam recorrer e denunciar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão da ONU que se encarrega de acompanhar graves violações. E dependendo da gravidade da violação e do número de demanda, eles aceitam os casos e passam a assumir a responsabilidade de levar aquele caso adiante. Pois bem,
Nós procuramos essa senhora, muito solícita, tivemos a reunião, imagino no dia 31 de dezembro, né? Larguei a família, larguei os compromissos natalinos de fim de ano e fomos encontrar essa senhora no Hotel Praia Centro. Que memória. E aí, quando estávamos lá, ela disse, o caso é muito grave, vocês podem preparar um dossiê, nós preparamos. E desse dossiê preparado pela Mônica Barroso, por matéria de jornais, por outros operadores, pelo nosso gabinete, a Fátima Morafé dedicou-se muito a isso, né? Realmente empenhou-se muito. Nós encaminhamos e o dossiê era muito bom em termos de documentação. Contando tudo muito toda evidente, a história. né? Muito evidente, era uma coisa assim assintosa, na verdade era uma coisa muito assintosa. E aí o caso foi aceito. O caso foi aceito e a Comissão Interamericana encaminhou o caso para julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente já está aqui conhecendo um pouco dessa sua trajetória, mas eu quero falar também do outro lado de Mário Mamed, que eu creio pouca gente conhece, da família, do que é que você está fazendo. Daqui a pouquinho Da Maria da Penha falta só uma pontinha. Pois essa pontinha ele fala no próximo bloco. Tá bem. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo, ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem, seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Voltando aqui com Viver Mais, hoje tomando aqui o nosso café com o Mário Mamed. E qual é a pontinha que falta aí para a gente concluir? A pontinha é muito interessante. Eu estava em Brasília como secretário adjunto de Direitos Humanos e entrou uma assessora da área internacional, a Carol, muito competente, e disse, doutor Mário, eu estive folheando essa documentação e vi que a denúncia primeira foi feita pelo seu gabinete. Eu disse, foi sim. E depois eu vim lhe dizer que, lamentavelmente, esse crime vai prescrever. Faltam 3 meses para o crime prescrever. Meu Deus, faltavam 3 meses? 3 meses. Aí eu disse, por quê? Porque essa pessoa não é chamada. Ela disse, porque o judiciário do Ceará não consegue localizá-lo. Eu disse, Carol, é impossível não localizar. Esse moço casou novamente, constituiu família. Esse moço mora no Rio Grande do Norte, fez concurso para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é professor. Tem domicílio lá, domicílio profissional. Quer que eu traga? Né? Aí, dessa angústia, 3 meses para vencer o prazo, o Nilmário estava viajando, portanto, eu estava na titularidade da função, estava como ministro, e pegamos o telefone e ligamos para o senhor reitor. Me identifiquei e disse, senhor reitor, é de interesse direto do Ministério dos Direitos Humanos e nós somos vinculados à presidência, portanto, é interesse também da presidência. E nós queremos que o senhor, por favor, nos forneça o endereço domiciliar profissional desse cidadão. Ele disse em 10 minutos. Passou para a secretária providenciou e no dia seguinte, ou pouco dias depois, ele por fim foi detido, foi trazido para o Ceará e foi a julgamento. Pegou uma condenação por um período curto e cumpriu em regime de semi-liberdade. Mas pelo menos ficou condenado como tentativa de assassinato. Mas digamos assim, como você disse, a questão do medo, tudo tem o lado bom e o lado ruim é que existe hoje a Lei Maria da Penha e tem a sua contribuição lá e que está salvando muitas mulheres, né? É uma coisa que me traz não digo uma alegria, mas uma certa realização por ter contribuído, né? Porque a gente sabe que uma medida dessa, quantas pessoas atinge? Quantas pessoas vão ser protegidas? Nossa, quantas realidades serão modificadas, né? Muitas, pode ter segurança disso, né? Bom, mas você disse que se aposentou, mas mesmo assim atua ainda, né? Dando
as suas orientações por uma experiência brilhante na área da medicina. E, além disso, cuida de netos. Como é a rotina hoje do ex-deputado, médico aposentado, gestor Mário Mamed? Eu tenho duas coisas que eu não consigo me desvencilhar, nem de uma nem de outra. Nem a paixão pela medicina, nem a paixão pela política. Né? Que tem um compromisso com a democracia, com a profissão. Sou membro da Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia. Sempre que posso eu participo, apoio, encontro os companheiros e companheiras que são do Rebento Médico, que é um movimento formidável. E tem que sobrar um tempo para os netos, só que meus netos moram fora. São quantos? São 7. 7. Antes de falar da questão da família, dos netos, uma coisa me chamou a atenção. Eu posso falar quantos anos você vai fazer agora em novembro? Pode, tranquilo. Mulher não gosta muito disso, mas não, tem homens que também não gostam. Mário Mamed já é setentão, né? 76. 70, vai fazer ainda, já está agora contando. Em novembro. Agora em novembro, mas 75 anos. E eu percebi a memória, você lembra datas com precisão. Você faz algum exercício para manter essa memória, a vitalidade, Mário? Em relação à questão de esconder a idade, eu nunca escondi, fiquei com o cabelo branco muito cedo, que é nunca característica familiar, nunca pintei. E assumo a idade que eu tenho, porque acho que é tão natural isso, né? A gente envelhece, a gente fica idoso, e esses termos também não me chocam. Eu só não gosto de um termo, quando falo melhor idade. Melhor idade é com 18 anos, 20 anos, a juventude, tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Mas... Aqui, Mário, eu sempre falo das dores e as delícias da passagem do tempo. Para você, tem mais dores ou delícias? São situações diferentes, né? Você fica mais reflexivo, você procura ler mais, você tem uma sede de leitura enorme, como eu estou agora. O que você está lendo aí? Eu estou lendo agora o 3º volume de Escravidão. De Escravidão. Que é uma leitura que eu recomendo como uma leitura obrigatória e imperdível, para a gente entender. Quem é o autor de Escravidão para a gente? Laurentino Gomes. Do Laurentino. É a trilogia, né? A trilogia, sim. Então é um livro que eu considero que seja uma leitura obrigatória para nós, para entendermos a complexidade dessa sociedade que nós vivemos com tanta desigualdade, com um abismo de desigualdade que é muito doloroso, é muito... a gente tem que muito entender insuportável, isso. né? Então, os netos moram fora. O meu filho mais velho mora no Canadá. São 3 filhos, né? São 3 filhos, um rapaz e 2 moças. O Daniel mora no Canadá. Algum é médico? Não. Não? Um é economista, a do meio mora em Brasília, é bióloga, é do CNPq, e a mais nova mora na França, é pedagoga. Mas hoje, com a facilidade da tecnologia, você está sempre em contato, mas eu tenho uma surpresa para você. Eu acho que um dos seus filhos, ou os 3, tem um recadinho. Vamos ouvir? Então, gente, meu pai é uma figurinha muito querida e ter convivido com ele foi muito legal para mim sempre. Ele me passou muitos aprendizados importantes, alguns mais úteis, outros menos úteis, mas não menos importantes, né? Então, por exemplo, uns passinhos de frevo lá atrás que eu aprendia com ele, foi sempre muito legal. Também ele me ensinou a assobiar assim bem alto, isso é super útil em muitas ocasiões. O que mais? Aprendi com ele também a dar nó com uma mão só, isso é útil para quando a gente tem aquelas blusas que tem um lacinho e não tem ninguém do lado para ajudar. E também, mas assim, sobretudo, acho que o aprendizado mais marcante que eu vou levar para sempre, que veio dele, é a incrível humanidade, o talento que ele tem, a capacidade no trato com as pessoas, né? Aprender a olhar para cada pessoa com quem a gente convive como uma pessoa, ter o tempo para acolher a experiência humana daquelas pessoas e, sobretudo, as mais humildes. Esse é um aprendizado que, para mim, marcou muito e eu tento também transmitir para os meus filhos e vou levar sempre como uma herança super importante que ele me passou. Obrigada, pai. Beijo. Ser pai para você tem um diferencial, um sentimento assim, é definível? Olha, é um momento ímpar, né? É um momento que tem assim, muita espiritualidade. Eu me lembro do nascimento de cada um deles. Eu me lembro do nascimento, exatamente o dia, a hora, onde eu estava, como estava, o que me invadiu. Eu quero o segredo dessa memória, mas tem outros filhos, a gente tem de novo que ir para o intervalo e a gente volta já já. Vamos tomar café, senão espera. Aliás, o seu já acabou, né? Não tem nada.
Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo, ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar, a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem, seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Voltando com o Viver Mais, e agora nesse momento família, aqui com o Mário Mamed, e tem o Daniel, né, que mora no Canadá. Mora no Canadá. Hoje não existe mais distância, né, Mário? Quando eles nasceram era tudo para avisar a família, o filho nasceu, era uma carta, mas hoje, olha aqui, o Daniel quer mandar um recadinho para você. Oi, pai. Pegando carona aqui no programa para te mandar um beijo e dizer que tô com saudade dessa desvantagem de morar longe. Mas o que eu queria acrescentar, que além do que todo mundo já sabe, da tua carreira de médico e de homem público, seja na Assembleia, seja à frente dos direitos humanos, o que para mim é mais gratificante como filho é de ouvir histórias de pessoas que às vezes nem me conhecem, e quando vem à tona, tratamentos e cuidados que tu teve com eles a coisa de 20, 30 anos atrás. Como eu tive um exemplo agora, quando eu estava de férias em Fortaleza, e alguém, você é filho do Mário? Poxa, ele cuidou do meu pai em 1985 e foi espetacular. E além de tudo, além de bom médico, o cuidado que ele teve, a atenção, a forma de se comunicar, o carinho com o paciente, com a família do paciente, esses cuidados, isso aí marca muito a vida das pessoas. E é muito gratificante ouvir isso. Não só a integridade e a correção do homem público, mas a carreira de médico e o cuidado humano com o médico também. Isso aí é fantástico de ouvir, muito gratificante. Te amo, beijo. Eita, que filhos queridos, né, Mário? Mas, Aprontaram óbvio... mesmo, hein? Hã? Aprontaram mesmo, né? Aprontamos, mas tem mais, tem mais. Eu sou filha do Mário Mamed e vim aqui para falar um pouquinho do Mário Mamed dos bastidores. E vou fazer isso contando uma história que eu acho muito parecida com a maneira, muito característica da maneira dele ser. A gente estava viajando uma vez num vilarejo por aqui, estava muito calor, a gente resolveu parar numa pracinha para tomar um sorvete. Enquanto a gente tomava sorvete, tinha uma mãe que estava perto da gente com duas crianças, um bebezinho de colo, uma criança um pouquinho maior que estava chorando. A gente ficou lá olhando a cena, o sorvete acabou, o passeio seguiu, a vida continuou. No dia seguinte a gente já estava em casa, na hora do almoço, e o papai para e fala: mas minha filhinha, por que aquela criança estava chorando? Eu acho muito engraçada essa história porque ela mostra como a dor do outro te toca. Mais do que te tocar, ela te move, ela que caracteriza a tua maneira de ser, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, enquanto médico, enquanto político, nas causas que tu abraçou, que tu abraça até hoje, aliás, porque eu acho que o humanista nem tira férias, nem se aposenta. Então é isso, eu vou ficando por aqui e aproveito a carona para mandar um beijo. Nossa! Gravaram os três, hein? Aham. Que coisa, obrigado. E sabe quem você se emociona, né, Mário? O que é que te faz a emoção desses retornos, como o seu filho falou, né, o Daniel, das pessoas reconhecerem isso, dá aquela ideia de, poxa, deixei meu legado, estou tranquilo, bota cabecinha no travesseiro e dorme em paz? Primeiro, em relação aos filhos, eu tenho muito orgulho de cada um deles, cada um tem suas características, cada um tem a sua cabecinha, todos eles definiram o que queriam ser na vida, traçaram os seus rumos, criaram os seus caminhos, né? Então, são pessoas muito autônomas, sempre foram, eu sempre tive cuidado muito grande de respeitar
a decisão de cada um deles. E os netos? Quem lhe deu netos aqui? São Todos 7? três. Todos O Daniel três. são 3 filhos, a Marisa, do meio, são 2 filhos e a mais nova são 2 também. São 7 no total, é gente para É, muita gente. E no meio de toda essa gente, nós já estamos aqui na reta final. Mário, você tem, digamos assim, nessa trajetória, uma grande mulher, né? Que te acompanha há tanto tempo, que partilha esses momentos com você. E acredite que, eu sei que ela é muito tímida, mas eu a convenci também a te mandar um recado. Obrigado por existir na minha vida. Pela pessoa justa e generosa que você é, solidária, simples, briguenta e afetuosa. Você é luz para mim e para muita gente. Te amo. Beijo. Clarinha Guimarães. É, rapaz, aprontaram mesmo, vocês duas, né? Mário, empatia você tem e vai carregar isso para sempre. Tinha outras questões para abordar, mas fica o convite para a gente tomar um outro café. Tá bem. Você está nas redes sociais ou não? É a Clarinha quem O faz meu tudo? é telefonia e zap. E zap, né? Então, nós temos um canal no YouTube, peço para você se inscrever, pede lá a Clarinha, Viver Mais com Ian Gomes, porque terminou aqui meu bate-papo com Mário Mamed, você vai lá, compartilha com os amigos e encontra Ian Gomes, jornalista, no Instagram e também no Facebook. E o nosso encontro é sempre sexta-feira, 6 da noite e sábado, 10 da manhã. Mário, que bom aprender com você, inspiradora a nossa conversa. Obrigado mesmo. Um brinde à vida. Para mim não foi entrevista, foi uma conversa muito agradável com você. Obrigada. Uma conversa muito agradável, muito boa. Sempre aprendendo. Viver Mais de hoje termina aqui, até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.